E agora nós vamos dar sequência a isso, né, convidando aqui para compor a mesa o Jonatas Carlos Galdino, que é natural de Caldas, Minas Gerais. Ele é agricultor orgânico, né, e biodinâmico, artista plástico e técnico em agropecuária pela Universidade Federal de Viçosa. Vice-presidente da Orgânico Sul de Minas, representante da Copfam, né, ele é cooperado da Copfam, Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Associação dos Agricultores Orgânicos de Andradas. Ele vai apresentar palestras Raízes Italianas e o Trabalho pela Vida Sustentável e o Orgânico, instituições marcadas por descendentes de italianos. O Galdino pode... Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouco com vocês. Obrigado pela presença de todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estarem prestigiando esse evento que procura trabalhar com a nossa identidade, com as nossas raízes, algo tão fundamental e que eu vejo que precisa ser menos escasso para fortalecer a nossa identidade, né? E algumas pessoas que vieram de distante, como, por exemplo, o vice-presidente da Copfam, que é o Luiz Carlos, a sua esposa Rosângela, que vieram de Poço Fundo, e tantos outros, né? E bem como os organizadores do evento, que precisamos de eventos assim cada vez mais para fortalecer. A minha palestra tem o objetivo principal de apresentar através de imagens e a contribuir com um pouco da sensibilização dessa questão da história da imigração italiana aqui e esse legado que nós temos hoje no presente aqui na nossa região, em Andradas, em Caldas, Poços de Caldas e Poço Fundo. E convido vocês depois, quando for publicado, a leitura do artigo para poder aprofundar mais. Bom, esse é o título dessa palestra, né? Algo que foi falado no começo pelo professor de São João da Boa Vista, Arter, se eu não me engano, sobre a questão cultural. E é por isso que eu fiz esse primeiro pincelada aqui, que eu enfoco um pouco mais no artigo, que, além da nossa ancestralidade, que vem com essa imigração no final do século XIX, como o Rovaron falou tão bem, né, tem muito mais antes disso, que nós temos desde a mitologia, que vem lá com a fuga de Enéas, com a queda de Troia, com os poemas escritos por Virgílio, pela cultura greco-romana, né, coisas que foram até resgatadas pelos artistas neoclássicos no século XIX. E nós vemos na arquitetura, na história, que vai compondo tudo isso com o Renascimento. É uma linha do tempo que chega no momento em que os nossos ancestrais, por algum motivo que nós já conhecemos um pouco, precisaram sair da sua pátria original, né? E a Itália, ela chegou a ocupar boa parte do continente europeu no auge do Império Romano. E teve influência em toda essa região, inclusive nos nossos colonizadores iniciais, que foram os lusitanos, que futuramente formaram Portugal. Chegaram aqui, colonizaram essa terra, e por uma coincidência do destino, no final do século XIX, começou a imigração, como muito bem pontuado foi, com a crise que acontecia na Itália, com os problemas de dificuldades políticas, como a unificação italiana da Itália e tudo mais, isso provocou uma saída massiva de italianos lá, né? Algo que foi muito bem abordado, e eu queria pontuar aqui em imagens, porque eu gosto de me colocar no lugar dessas pessoas no dia que eles precisaram pegar um navio. Imagine hoje, que já é um desafio grande para nós, precisarmos sair de onde vivemos, imaginemos naquela época com a tecnologia bem menos desenvolvida do que hoje. E eles vieram aqui para ajudar a construir o nosso presente, que é esse momento que nós estamos aqui, né? Nós somos o resultado da história que eles construíram. Eles contribuíram aí no café, na tecnologia, no trabalho. É muito marcado o trabalho do italiano e na sua migração à formação das nossas regiões onde nós tivemos essa imigração. E
Com isso, eu faço um paralelo inicial com a história da região. Tem uma foto bem pesada agora, eu acho que ela está ruim de ir. Mas que é a minha cidade natal, de Caldas, que ela originalmente é uma cidade mais antiga aqui da nossa região do Planalto da Pedra Branca e caldeira vulcânica de Poços de Caldas. Agora foi. É que é pesada também. Então, esse local foi uma fazenda que foi doado pelo fundador de Poços de Caldas, em 1806, onde foi fundado aquele município. Na época, ele era a comarca da região e administrava um território que hoje são em torno de 26 municípios, mais ou menos, como o Rovaron pontua muito bem na tese de mestrado dele, né? Eu até convido para vocês lerem um livro, quem conseguir encontrar, que já está esgotado, que é o Planalto da Pedra Branca, para quem se interessa pela história da região. E é um trabalho historiográfico que merece uma recompilação e uma reedição, com certeza. Essa era a região onde ia se formar os povoados, as pessoas, os portugueses iniciais criaram uma condição que no final do século XIX começaram a chegar nossos antepassados italianos. E pesquisar a literatura sobre essa época é realmente difícil, né? Eu não sou da área, sou um curioso nisso, mas esse interesse em resgate dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, da identidade, das diversas identidades que nos compõem, sempre me faz estar pesquisando. Eu tinha esse livro, Os Admiráveis Italianos de Poços de Caldas, de 1884 a 1915, que é um trabalho que merece também uma nova edição. E, vocês me dão licença, eu vou ler até uma frase desse livro, que alguém falou aqui no final do período da manhã, sobre a necessidade de nós registrarmos aquilo que nós ainda podemos resgatar na memória daquelas pessoas que viveram a história. Infelizmente, a escrita surgiu há 6.000 anos, mas até hoje nós não temos muito hábito de registrar tudo aquilo que acontece conosco. Esse livro, escrito pelo Mário Seguso, que é de origem um italiano, que viveu em Poços de Caldas, foi escrito mais ou menos na década de 80, ele é o fundador da Cadoro, que trabalha com cristais São Marcos lá. Ele pesquisou, naquela época tinha muito mais imigrantes ainda vivos, ou pessoas que viveram essa fase que nós estamos tratando nos dias de hoje e de amanhã, né? Aí, numa entrevista que ele foi fazer, ele registrou o seguinte: ao convencer o italiano, já um senhorzinho de octogenário, a dar entrevista para ele. O senhor bem sabe, disse, os velhos, os primeiros emigrantes, um após o outro, já se foram. Se até pouco tempo atrás, estando presentes, era o bastante para testemunharem a realidade concreta de uma saga vivida por milhões de criaturas, hoje, com a falta deles, está se abrindo um vazio que exigiria, sem perda de tempo, fossem preenchidas aquelas páginas de história, quase todas ainda para serem registradas. Antes que se percam definitivamente as lembranças dos fatos, seria triste saber que a próxima geração dos descendentes não tivesse onde atingir informações sobre suas origens, ignorando até a história da própria família. Isso é algo muito comum e muito recorrente, né? Então, por isso que eu faço essa ressalva da necessidade de nós resgatarmos isso. São algumas fotografias mostrando, ele registra muito bem o início da colonização italiana em Poços de Caldas, e mostra essa contribuição com novidades para a vida da época. Por exemplo, um clube de esgrima de Poços de Caldas, que tinha italianos. Essa era uma escola chamada Anita Garibaldi, em 1914, em Poços de Caldas. Essa é uma primeira olaria com máquina a vapor, que foi fundada na cidade também de Poços de Caldas, que ele registra, em 1898. Essa era uma banda que foi inaugurada na sede da Sociedade Mútuo Socorro Italiano de Poços de Caldas, também, em 1910. A sede foi criada no final do século, na década de 90 do século XIX.
E aí, por coincidência, aí nós vemos, por exemplo, o meu trisavô paterno, ele é italiano, de origem na Sardenha, e de nome D'Ambrosio. E aí o que marca muito nessa família D'Ambrosio é a presença da arte. No caso, esse Antônio D'Ambrosio, ele é irmão do meu bisavô, e ele participava de todas as atividades relacionadas, culturais ali, por exemplo, como aquele clube musical, como ele era alfaiate também. E esses são os patriarcas que vieram em 1880, matriarca e patriarca que vieram em 1886 para o Brasil e desceram em Santos, viveram um pouco no interior de São Paulo e foram parar em Poços de Caldas. Ali em Poços de Caldas teve uma grande migração de italianos, como o Seguso registra, para a área urbana. Um dos motivos é porque ali foi forte a questão de cassinos também, hotelaria, banhos termais e tudo mais. Essa é a família na Bodas de Ouro dele, em 1939. Que aí eu fiz essas setas para mostrar os instrumentos. Esses são os filhos homem do casal. Na época, o Afonso D'Ambrosio já era falecido e vivia apenas Clarice D'Ambrosio. Eram ao todo 14 filhos, 2 morreram no início. Na época, a mortalidade infantil era alta entre todos. Bom, eu vou acelerar. Eu trabalho com arte também, né? De alguma forma, eu herdei um pouco disso. E gosto de pintura, gosto disso desde criança. Meus pais foram agricultores, trabalhei com agricultura, e depois foquei na arte, depois tentei independência, e depois voltei para o campo, com a uva. A uva que foi um trabalho aí dos meus ancestrais, né? Tanto do lado paterno quanto materno, e a gente tentando esse resgate por motivos culturais. A uva me trouxe de volta para o campo. E o que me levou para a agricultura orgânica foi a biodinâmica. A biodinâmica num olhar mais delicado de como que tem que ser o trabalho no campo, né? O trabalho sem agrotóxicos, sem veneno e tudo mais. E essa chegada no campo, com o trabalho na agricultura orgânica, me levou à necessidade de procurar uma certificação orgânica. E essa procura por uma certificação orgânica me levou a associar na Agrifam, que é aqui de Andradas, que é afiliada à Copifam, e com isso uma instituição que se originou se originou na década de 80, por conta da Pastoral da Terra, um trabalho desenvolvido em procurar os trabalhadores do campo, os agricultores, procurarem um caminho melhor para não serem tão dependentes dos seus atravessadores. Em 1991 foi criada uma associação, em 2001 foi formada a cooperativa e a sua cara foi mudando até chegar essa logomarca final que procura representar a identidade e a história dessa cooperativa de agricultores familiares de Poço Fundo e região. E o mesmo café que fez muitos italianos virem para o Brasil também foi o café que hoje os seus descendentes trabalham e levam de volta para a Europa. Esses aí são alguns registros fotográficos de cooperados da Copifam, o café que antes era um dos sonhos da Copifam, era vender o café sem atravessadores, e esse café passou a ser vendido sem atravessadores hoje, felizmente. Essa é uma foto no barracão que hoje a cooperativa tem e manda café para a Europa, né? Tem um trabalho muito importante com a estruturação do agricultor, com o trabalho da base, com a formação de todos aqueles que contribuem com o trabalho na Copifam. Essa inauguração da loja que tem na sede da cooperativa em Poço Fundo, onde nós ofertamos o café para todos aqueles que vão lá visitar. Essa é a nova identidade visual das embalagens do nosso café. Essas são mulheres do Grupo MOB, que é de mulheres mobilizadas em busca da independência. Inicialmente eram mulheres mobilizadas em busca da mulheres mobilizadas em busca da independência originalmente, atualmente mulheres mobilizadas em busca da igualdade. E tem muito trabalho, né? Infelizmente o tempo não é muito suficiente para falar mais detalhadamente como eu gostaria, mas tem aí todo o trabalho participativo que nós fazemos, procurando integrar e fazer com que cada agricultor
que está cooperado em cada núcleo, ele represente uma parte do todo. É um desafio muito grande, como a Priscila citou há pouco na sua palestra, as pessoas não são tão motivadas, às vezes, a estarem presentes nesses momentos. Mas nós lutamos com esse desafio, né? E essa é a presidente atual da cooperativa, a Vânia. Ela, infelizmente, não pôde vir por motivos de saúde, mas também tem origem italiana e tem muitos italianos na Copifam, tanto aqui em Andradas, quanto eu em Caldas, quanto em Poços de Caldas, que tem um núcleo, e outros em Poços de Caldas também. Eu coloquei o vídeo institucional para passar, quero saber se vai dar tempo. Sim? E aí, passando o vídeo, eu concluo. Você põe o vídeo, por favor? Pode clicar na logomarca. Nós éramos um agricultor desinformado. O pensamento da gente era produzir e procurar no mercado nosso aqui do Poço Fundo aquele que pagava um pouquinho mais. Depois de bastante tempo de nós estar reunindo, discutindo, conversando, nós formamos a associação. Nós também tinha o grande sonho e quem pudesse eliminar os intermediários, que era as grandes dificuldade que explorava muitos agricultores. E se vê um sonho para virar realidade, ele é difícil. E a gente não esperava que nem que fosse chegar na dimensão que estamos hoje, né? Que é uma cooperativa que hoje ela é reconhecida em muitos países, né? Surgiu em 2003 para facilitar, né, o acesso ao mercado e a própria comercialização mesmo dos produtos com o mercado externo, né? Conta também com uma estrutura de rebenefício, onde a gente prepara o café para exportação, né, onde a gente precisa ter um armazém, um maquinário específico para o preparo desses cafés, né, com enfoque maior no café fair trade e orgânico. Eu aprendi muito na cooperativa. Para mim, eu tenho a cooperativa como uma escola. Hoje, a minha família, a minha propriedade. A gente hoje não viveria sem a cooperativa. A gente sente um orgulho muito grande de estar ali trabalhando, né? Hoje tem vários filhos de produtores que estão fazendo curso de inglês e outros projetos, outros cursos. MOB significa Mulheres Organizadas Buscando Independência. A gente fica muito orgulhosa da gente produzir um café e ser valorizada pelo trabalho que a gente faz, que é o nosso café feminino, que foi o café servido na Copa do Mundo. Para estar recebendo esse certificado, esses produtores têm que estar se
fortalecendo, né, através de grupos, né, e para esse grupo estar se certificando é preciso de estar cumprindo algumas coisas, né, que é a parte ambiental, né, a questão de saúde dos produtores, né, alguns critérios que também ajuda a comunidade a estar desenvolvendo, né. Aí eu quero só concluir deixando uma pergunta, e aí eu pedia para abrir o slide de novo, que eu acho foi lá no começo. Bom, então esquece o slide, mas é uma pergunta que é essencial. Hoje nós somos resultado de todos aqueles sonhos, desafios, sofrimentos dos nossos antepassados. Hoje nós estamos tratando dos antepassados italianos, né? Muitos aqui têm muitos outros ancestrais de diversas origens étnicas. E daqui 100 anos, que nós deixaremos para aqueles que virão? Né? Da minha parte, de muitos daqueles que estão trabalhando comigo, com amizade e com parcerias de trabalho, o que a gente quer é deixar um mundo com meio ambiente mais cuidado, com menos veneno e maior qualidade de vida e saúde para cada um. Meu obrigado.